gente fala sobre esse assunto hoje com a doutora Júlia Barani, que é psicanalista. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Jaqueline. Prazer recebê-la aqui, viu? Muito prazer também estar aqui. A doutora tem, inclusive, um livro falando sobre psicopatia que está aqui, né, doutora? Sim. Fala um pouquinho sobre esse livro para nós. Então, O Mal Disfarçado de Bem é o meu primeiro livro e ele mostra como identificar um psicopata. Tem até um teste no início que pode ajudar você a identificar se a pessoa de quem você suspeita é ou não é, né? Tem também histórias de pessoas que contaram as suas histórias de abuso, sem se identificar, é claro. E também tem toda uma parte de como se curar deste abuso, que é a parte mais importante, né? Uma vez que você caiu nessa armadilha, né? Perfeito. Tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto, tentar destrinchar um pouco dessas etapas. Lógico que vale a pena depois você adquirir o livro. Aqui a gente vai falar um pouco sobre cada assunto. Mas, doutora, eu gostaria de começar, antes até mesmo da gente explicar o que é psicopatia, perguntando sobre algo que a gente ouve falar há muitos anos. Eu quero saber se isso de fato é uma pesquisa, se ela ainda é válida. Eu li num livro muito antigo, e eu não sei se ainda é válida, que a cada 10 pessoas que a gente conhece, pelo menos uma é psicopata. É tudo isso mesmo, doutora? Isso varia muito. O mais corriqueiro é que cada 30 pessoas, uma é psicopata. Ainda assim, é muita coisa, né? Ainda assim, né? Agora, tem gente que fala que é 12% da população, tá? E por que é tão variado? Porque os psicopatas, né? Se camuflam. E a gente sabe dos abusos pelas vítimas. Podem estar em todos os lugares, sim. Em alguns locais podem ter mais do que em outros. Isso. Então, pode ser variável isso, né, doutora? Sim, sim. Vamos começar explicando o que é psicopatia? Tá. Primeira coisa, psicopatia é um transtorno de personalidade. Personalidade, portanto, não é doença, tá? Uma pessoa com psicose, que é uma doença, ela alucina, ela delira, ela não tem uma relação com a realidade direta, né? Ela não vê a realidade, ela reage ao que ela imagina e coisas desse tipo. Doença. Um psicopata ou uma psicopata não é doente mental. Isso é fundamental a gente fazer essa distinção. É um jeito de ser, tá? Nasce ou não com essas características? Sim, nasce. Uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial, que é assim também chamada, né? Ela já nasce com uma parte do cérebro diferente de uma pessoa normal, tá? Que é a parte pré-frontal. Que é a parte mais nova e mais nobre do nosso cérebro. E é responsável pelo quê? Processar emoções nobres humanas. Por exemplo, empatia. Empatia é uma emoção, é uma capacidade de sentir que nos distingue de qualquer outro ser. Capacidade humana de sentir o que o outro sente. Agora, o psicopata sente o que o outro sente, mas sem compaixão. Essa é a grande diferença. Ele vai perceber se o outro está sofrendo, mas ele não vai ter compaixão pelo sofrimento do outro, é isso? Exatamente. Muito pelo contrário, se falar que ele pode até sentir prazer, isso pode existir mesmo, doutora? Isso, sente prazer. E a grande maioria das pessoas que vêm procurar minha ajuda ficam assim, perdidas. Como é possível? Porque quem vai procurar sua ajuda, doutora, então, para a gente poder entender, geralmente são as vítimas dos psicopatas, é isso, né? Sim. Psicopatas às vezes também procuram, mas não é para se curar, porque é incurável essa situação. Não é uma doença, né? Não é uma doença e, portanto, é incurável. Mas procuram psicólogos e terapeutas para adquirir mais armas de manipulação. Uau! Né? Isso também é inconcebível para um ser humano normal, né? Como é que um ser com características humanas não é realmente humano?
Eu tremo falar isso, mas se a característica de um ser humano é ter empatia, ter compaixão, ser solidário, se preocupar com os outros, e essa pessoa não tem, então tem algo diferente de um ser humano, certo? Doutora, vamos lá, vamos destrinchar tudo isso que você está me falando. Sim. A gente está entendendo então as pesquisas mostram que há uma diferença no cérebro, portanto se nasce assim. Isso. Significa que na infância já dá para identificar que tem algo diferente nessa pessoa? Sim. Por exemplo, Uma criança que judia de animais. Uma criança que mente e tem prazer em mentir. crueldade em animais, ouvi falar, isso pode existir mesmo? Pode, sim. Eu vi uma história, por exemplo, uma criança que uma fazenda cercava um espaço com os pintinhos, né? E ficava andando de triciclo em cima dos pintinhos. E tinha prazer com isso. Eu assisti um filme que, por sinal, eu não recomendo, tá? Ele é horrível. Precisamos falar sobre Kevin. Não sei se você já ouviu falar. É exagero ou pode ser por ali mesmo, doutora? Pode ser por ali mesmo. Eu vou resumir a história para vocês, mas eu nem indico. Eu acho que pode trazer até gatilhos. É um filme muito forte, a menos que a pessoa tenha muito interesse pelo assunto. É que eu gosto de ler sobre sociopatia, psicopatia. Eu leio sobre esses assuntos, ouvi falar sobre esse filme. É uma família em que a mãe percebe desde pequenininho que esse filho não interage da mesma maneira como ela imagina. Isso. E, curiosamente, ele manipula a família. Então, a mãe que é mais próxima vê que tem alguma coisa errada, mas o pai fala, não, você está exagerando, ele não faz isso. Mesmo. Isso vai acontecer? Ele pode manipular a família desde criança? Criança, quer dizer, um psicopata, isso também eu preciso falar. Por favor. O psicopata é um falsário. Ele tem uma vida falsa, sabe? Tudo num psicopata é falso. Não tem nada verdadeiro. Porque um psicopata ou uma psicopata, tem dos dois gêneros, monta um personagem. Aquele que mais lhe é favorável para aquele momento. Eu digo que um psicopata anda com uma mala cheia de máscaras. E ele, em determinada situação, ele abre aquela mala e vê qual é a máscara que mais lhe serve. Então, às vezes, aquela mesma pessoa, tem uma imagem dessa pessoa e outro tem outra imagem. Será que a gente está falando da mesma pessoa? Às vezes, chega-se a fazer essa pergunta. Uau, então, de repente, ele se comporta de uma maneira. Daqui a pouco a gente vai falar sobre relacionamentos, doutora, mas eu tenho uma amiga que a própria psicóloga depois concluiu que ela provavelmente foi casada com um psicopata. E era curioso porque para a sociedade ele era um gentleman. Ele era maravilhoso. E quando ela ia falar para as amigas ou para as pessoas falavam, imagina, ele faz tudo que você quer. Ele era aquele cara que socialmente ele era super bacana. Isso. Mas dentro de casa, o que ele fazia na cabeça dessa moça, então eu que era um pouco mais próxima, eu comecei a perceber, eu falava, não, mas não bate. Não é possível que ela esteja mentindo. Ela está sofrendo mesmo. Inclusive, eu a encaminhei para psicóloga, né? Para uma psicóloga que eu conhecia. E a psicóloga falou, olha, eu acredito que você está se relacionando com um psicopata. Então, ela sofria muito e as pessoas falavam, não, mas ele é super bacana, eu acho que você não está falando da mesma pessoa. Isso pode acontecer, então? Isso acontece sempre. Não é que pode acontecer. Por causa dessa característica do psicopata. Ele é falso. Ele apresenta uma imagem que não é a imagem dele mesmo. Agora, vale lembrar, doutora, que não são, então... Os psicopatas estão aí, espalhados pela sociedade. Eu vou querer mais dicas para identificá-los, mas não são todos os psicopatas que se tornarão assassinos, por exemplo? Claro que não. Acho que vale muito falar sobre isso, então, né? Sim, a grande maioria não mata fisicamente, mas mata as suas finanças, mata os seus relacionamentos, mata a sua vida afetiva, mata muitas vezes a sua vida profissional. Não tem uma pessoa que eu tenha atendido que não saiu depredada de um relacionamento desses. Seja relacionamento afetivo, de par amoroso, seja de pai, de mãe, de filho, de chefe. Sabe, doutora, eu fico pensando, às vezes você está numa discussão com alguém
Eu, às vezes, tenho às vezes estou numa discussão que eu tenho a resposta boa. Eu falo, essa resposta é boa, vai acabar com aquela pessoa. Mas não tenho coragem de dar a resposta que eu falo, vai acabar com aquela pessoa. Vai ficar muito chateado, depois vai dar B.O., não vou dar essa resposta. O psicopata, ele jamais vai pensar nisso, né? Não vou dar essa resposta, porque vai fazer muito mal para o outro. O psicopata, numa discussão, nunca vai pensar nisso, né, doutora? Ele vai pensar o que é mais vantajoso para ele. Em cada situação, né? Em cada situação. O centro do mundo, né, o umbigo do universo, eu digo, para ele, é ele mesmo. Eu quero destrinchar ele no mercado de trabalho, nos relacionamentos afetivos e na família. Vamos por aí, doutora? Vamos. Vamos começar pela família, que eu acho que é o mais interessante, eu acho que vai interessar muito as pessoas que se relacionam. Com os pais, com os irmãos, tem um perfil de como é esse psicopata ou ele pode mudar muito dentro de casa? Bem, primeira coisa, ele manipula todos, né? Põe um contra o outro. Ele adora desunir, porque essa é uma forma de dominar, de controlar a situação. Pessoas unidas não são controláveis. Pessoas desunidas são controláveis. Isso vale para qualquer situação, não só para psicopata. Claro. Né? Então, já manipula desde criança. Coloca um contra o outro, mente descaradamente. E o mais impressionante é que pode mentir olhando nos seus olhos, porque ele não tem nenhum constrangimento em mentir. Nenhum. Um ser humano normal se sente constrangido, às vezes baixa a cabeça, né? Você quer contar uma mentira para se sair melhor da situação, né? Uma criança, por exemplo, mente para não ser castigada, mas ela geralmente desvia o olhar, olha para o chão, ela se sente envergonhada. Se sente mal, né, de estar mentindo. Porque ela sabe que é mentira, né? Mas o psicopata não, ele não tem nenhum pudor com isso. Se os pais tiverem alguma desconfiança, é importante procurar uma ajuda? É muito importante levar num psiquiatra. Se aquela criança, por exemplo, é uma criança difícil de controlar, uma criança que desobedece, que não respeita a norma alguma, sempre quer se sair bem. Claro que pode ser uma criança traumatizada. Pode ter qualquer diagnóstico, não necessariamente esse, Sim, né? Isso. Quem vai decidir isso é o psiquiatra. É o psiquiatra. Acho que o psicólogo também deve ter um papel importante, né, doutora? Sim, mas quem dá diagnóstico mesmo médico. é o psiquiatra. Por que psiquiatra? Porque o psiquiatra é médico também. Perfeito. Né? Mas não dá para fazer um exame, né? Isso é clínico. Ou dá para... Como que é esse diagnóstico? Exame não dá para fazer ainda. Por quê? Porque o nosso cérebro amadurece só lá pelos 16, 17 anos de idade. Quando há a poda sináptica, ou seja, todos os neurônios ficam maduros, tá? E é aí que dá para realmente diagnosticar se é um psicopata ou não, por vários testes que os psiquiatras fazem. Então, certeza absoluta a partir daí. Sim. Mas já dá pro psiquiatra dar um sinal de alerta para os pais antes disso? Isso. Perfeito. Dá, porque pode ter tendências. Um psiquiatra, para uma criança de 5, 6 anos ou 12, nunca vai dizer ele tem tendências a. E aí tem algumas medidas. Por favor. Por exemplo, um psiquiatra pode receitar um remédio para abaixar um pouco essa impulsividade da criança. A criança sai agredindo os outros. Diminuir os riscos, então. De machucar os pais, de machucar um irmão, um colega na escola. Isso. Perfeito. É um bullying, né? Por exemplo, na escola. Então, ele pode ser medicado para abaixar um pouco essa impulsividade. Na criação, os pais podem fazer alguma coisa? Podem e devem. Mais do que nunca, mais do que numa criança normal, uma criança com tendências psicopáticas precisa de disciplina. Disciplina rígida, sem acordos. Porque, claro que uma criança dessa vai tentar fazer acordos para escapar disso. Não, você fez isso, agora vai ficar uma semana sem o seu celular. Sabe? Algo que realmente atinja essa criança. Para ela, então, cuidar do comportamento dela,
Não porque a mamãe vai ficar triste, isso não funciona. Papai vai ficar triste, o seu irmão vai ficar chorando. Não! Isso até é um estímulo para a criança continuar fazendo aquilo que deixa papai e mamãe triste, né? Então, isto não funciona, mas algo que atinge ela. Se você continuar fazendo isso, você vai ficar sem tal coisa, que é importante para a criança. Então, ela vai aprender que por ela não vai poder fazer algumas coisas, né? Exatamente, não é pelo outro, porque isso não funciona. Dá para, se ela aprender direitinho regras de disciplina, na fase adulta, concluindo que é de fato um psicopata, que ela seja menos pior, entre aspas, na sociedade? A criação pode fazer com que seja amenizado esse tipo de psicopata? Sim, porque ela aprende por programação mental, sabe? Igual um computador. Programa a criança. A gente condiciona, né? A gente aprende, a gente é condicionado, né? Condicionou de uma maneira melhor, né? Isso. Chegou pergunta pra gente, já deixa você concluir, tá? Chegou pergunta pra gente, enquanto isso, se você tem dúvida, também vai enviando pra nós a sua pergunta, tá? 0 operadora 11 3337 5886. O nosso telespectador ou telespectadora não quis se identificar, mas é excelente a pergunta. A diferença entre sociopatia e psicopatia, eu até citei aqui, por favor, doutora. Sim. Essa é uma denominação usada nos Estados Unidos, que veio para cá também, né? Dizem, né, que sociopata é um psicopata mais amenizado, né? Que não mata, e um psicopata mataria, é mais frio, mais calculista. Outra distinção que eles fazem lá é o sociopata, ele não nasce com essas características, ele adquire essas características por algum trauma de infância, por abuso. E isso acontece mesmo, né? Se uma criança é muito traumatizada na infância, ela aprende a se desligar de si mesma. E ela passa a agir socialmente do mesmo jeito que agiram com ela. Ela lida de outra maneira com os sentimentos, né? Exatamente. Mas não é porque ela nasceu assim. Isso. É porque foi criada de uma maneira que aconteceu isso com ela. Isso. Aí dá para mudar, né? Dá para tratar. Aí dá para mudar, mas também só dá para mudar alguém se esse alguém quer. Perfeito. Ninguém pode fazer milagres. Ser humano não faz milagres, né? Só Deus. Só Deus. Então, para quem está na mão dessa pessoa, tanto faz se é sociopata ou psicopata. Se a pessoa não quiser mudar também, não vai fazer tanta diferença, né? E o sofrimento causado por essa pessoa é muito grande, é atroz. Essa pessoa vai acabar te destruindo. Então, você tem que tomar alguma medida. Não é se dedicando mais a essa pessoa, se entregando mais a essa pessoa, fazendo bem, amando, né? Esse é um caso em que amor não funciona. Não Doutora, funciona. A gente já tem alguma pesquisa ou algo que explique se isso pode ser genético? Ou seja, se essa pessoa é psicopata, talvez alguém da família seja também? Sim, a gente sabe disso? Sim. Em geral, você encontra alguém na família com os mesmos traços. Não necessariamente o pai ou a mãe. Pode ser o avô, o tio, né? Alguém da família. E aí, essa pessoa herdou essas características. Tá? Doutora, vamos para o relacionamento amoroso? Vamos para o começo de um namoro? Aliás, a gente sabe se existe mais homem ou mulher ou tanto faz? Pode ser psicopata homem, psicopata mulher? Pela minha experiência, é igual. Não tem mais homens como, em geral, as pessoas acham. O que acontece? As mulheres vítimas de um homem, por exemplo, procuram ajuda. O homem, quando é vítima de uma mulher, tem vergonha de procurar ajuda. Procura muito menos, com certeza. A gente sabe muito menos, portanto, né? Sim. Então, Como que vai ser esse psicopata conquistando uma namorada ou conquistando um namorado? Quem é, geralmente, vamos pra gente poder identificar um perfil. Tem um perfil para ser identificado, doutora? Dá pra gente pensar? Por favor, então, ajuda quem está nos assistindo. Isso é muito importante, porque é uma prevenção, né? Acho que o principal do nosso bate-papo é ajudar as pessoas a não se relacionarem com psicopatas, né? E se já estão num relacionamento assim, né? identificar e, obviamente, procurar saída, porque se você ficar dentro, você será destruído com certeza, né? Ou ter medidas para se blindar contra a destruição, que virá.
ou se já não estiver acontecendo. Então, a primeira impressão que você tem de uma pessoa dessas que se aproxima de você, que é alguém excepcional. É alguém assim que te atrai de uma forma como nunca você foi atraída por alguma outra pessoa. E por quê? Parece que tem um magnetismo, né? Parece que é bom demais para ser verdade. O príncipe encantado, a princesa maravilhosa, né? Essa é a impressão que você tem. E por que é assim? Porque essa criatura psicopata, ela te estudou antes. Esse é um procedimento de todos eles. Ele não escolhe o Léo. Não, ele não vai escolher alguém com quem ele vai perder tempo. Imagina o tempo precioso dele, né, ou dela. Vai escolher alguém que tem exatamente aquilo que ele ou ela quer. Pode ser dinheiro, pode ser posição social, pode ser bondade. A pessoa é bondosa, dá de si, ajuda todo mundo. Isso pode ser algo que o psicopata ou psicopata quer, né? E também é muito mais fácil enganchar alguém que é bondoso. Então, essa é um absurdo falar isso, mas você pode cair na armadilha de um psicopata por ser gente do bem. Né? Bondoso é uma característica que os psicopatas procuram, então, para se relacionar, né? Que é muito mais fácil catar uma pessoa bondosa, né? Que se dá para os outros. Ou então, sexo. Porque o que a psicopata quer? Por favor, anotem. Controle, poder e sexo. São essas três coisas que impulsionam um psicopata, uma psicopata. Ele não se apaixona? Não, isso não existe. Porque ele não tem sentimentos nobres. Como é que ele vai amar alguém? Impossível, né? Eu, às vezes, tenho a impressão até que aqui dentro de um psicopata é um buraco, não tem coração, sabe? Fica com essa imagem. Buraco, vazio, que ela procura preencher com o sofrimento dos outros, com as coisas dos outros. Agora, então, peraí, vamos lá, doutora. Nesse começo vai ser o príncipe encantado, a princesa dos sonhos, é isso? Isso. Então, voltamos. Por favor. Enquanto você conclui, eu vou me preparar para dar um recadinho, mas pode falando, por favor. Então, príncipe encantado, bom demais para ser verdade. E aí, então, ele engancha a sua vítima e tem que ser rápido, antes que a vítima acorde para a realidade. Isso também é uma característica muito importante. Em 3 meses a pessoa já quer casar. 4 meses, sabe? É rápido. Tem muita pergunta para fazer ainda, daqui a pouquinho eu continuo, doutora. Nosso programa está de volta. Hoje a gente está entendendo sobre psicopatia, dicas importantes de como identificar um psicopata. Quem está falando com a gente sobre esse assunto é a doutora Júlia Barani, que é psicanalista. Eu estou esperando a sua participação no nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 3337 5886. Você pode deixar a sua pergunta sem se identificar, que a doutora responde ao vivo, tá? Antes da gente continuar esse bate-papo, muito bom a gente ficar bem informado, né? E agora a gente volta a bater papo falando em informação sobre como identificar um psicopata. Estou recebendo aqui a psicanalista Júlia Barani, que está esclarecendo as nossas dúvidas. Doutora, no bloco anterior a gente estava falando sobre relacionamento de casal, né? Para esse psicopata, possível psicopata. Príncipe encantado, princesa dos sonhos, mas de repente esse jogo vira, não vira, doutora? Esse jogo vira, porque depois que a pessoa está enganchada, compromissada, totalmente apaixonada, entregue, amando. Isso, já até deu a senha do seu banco para a pessoa, sabe? Confia tanto, porque o outro parece realmente confiável, acima de qualquer suspeita. Então, entrega tudo.
né? Os pais provavelmente confiam, os pais dessa pessoa que vai começar a namorar gostam, as amigas gostam, as pessoas não veem nada de errado, né? Não vem, claro que não, porque não aparece, né? E aí, então, depois que já está no papo, depois que já está começando a se aproveitar de tudo aquilo que, lá no início, a pessoa viu que poderia se aproveitar, começa a tortura, vamos dizer, tá? Começa a aparecer coisas que a pessoa diz que não gosta disso. Por exemplo, a mulher cozinha e antes, adoro sua cozinha, você é maravilhosa. Começa a dizer, a sua comida não está tão boa assim como antes. E não mudou nada, né? Eu acho que eu vou jantar fora. Volta já jantado, volta já... Sabe, alguma coisa assim. Na cama. O que aconteceu com você? E o problema é sempre do outro, nunca é da pessoa, né? E assim vai desvalorizando tudo que antes era valor, agora deixa de ser valorizado. E a pessoa se sente cada vez menor. Puxa, o que será que eu estou fazendo para o meu marido, para minha esposa, meu companheiro, não gostar mais de mim? Uma pessoa normal sempre olha para si primeiro, né? Não aponta o dedo, né? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Muitas vezes, esse companheiro, essa companheira, marido, mulher, até te leva para o psiquiatra. Você está com problemas. Faz o outro acreditar que a culpa é dele. Isso, claro. A culpa nunca é do psicopata e da psicopata. Nunca, jamais. Nunca vai admitir isso. Aliás, se admitir, é só como uma forma de manobrar a situação. É para manipular de alguma maneira, né? Isso. Agora, doutora, eu já vi duas questões interessantes em relacionamentos que a gente fala que são relacionamentos perigosos, relacionamentos abusivos, que é esse primeiro momento de todo mundo achar essa pessoa incrível, maravilhosa, e ninguém desconfiar também, já vi isso. Mas eu já vi em alguns casos, de repente, depois que se casa, afastar essa pessoa dos amigos e da família. O que talvez naqueles mais próximos possa levantar um alerta. Isso. O psicopata também pode fazer isso? Aliás, ele faz isso. Por quê? Porque a vítima não pode ter mais sistema de apoio. Da família, dos amigos, do emprego. Ele quer isolar essa vítima. Vai isolando a sua vítima para que ela fique só sob o controle dele ou dela. Entendi. Não tenha para onde correr. Inclusive faz difamação para os familiares. Afinal, ele ou ela é tão maravilhoso. O problema é outro, né? Ele reclama do outro, provavelmente. Reclama. E as pessoas acreditam, porque realmente o personagem foi muito bem feito. Nas aparições sociais, ele é o máximo, né? Ele continua mantendo o personagem, como a gente fala. Exatamente. Né? Perfeito. Para que o problema todo recaia na sua vítima. Doutora, chegaram algumas perguntas excelentes para nós. Sim. Daqui a pouco a gente volta para o relacionamento homem e mulher, mas chegaram algumas perguntas interessantes. Vamos colocar, por favor. Enquanto isso, você pode também enviando a sua pergunta, tá? Como fizeram os nossos telespectadores. Essa pessoa também não quis se identificar e diz assim, ó. Tenho um filho de 3 anos que me assusta em agredir na escola. Sem motivo. Ele chuta cachorro, já levei ele ao médico e a suspeita é autismo. Fiquei em dúvida com a psicopatia. Obrigada pela participação, um abraço. Doutora, você pode orientá-lo, por favor? Sim. Autismo é algo totalmente diferente. Autismo tem a ver também com os seus sentidos. Uma criança autista se torna agressiva porque ela se sente agredida pelo mundo. Então, é uma reação. E, realmente, se o diagnóstico é esse, os médicos devem acompanhar essa criança. Provavelmente não é psicopatia.
E acho que você falou, acho que vale ressaltar isso, né? Então, nunca é sem motivo. Você pode não estar percebendo, mas se a criança com autismo, ela está agredindo de alguma maneira, é porque algo a incomodou, que você talvez não tenha percebido, né? Às vezes é um som, é um barulho, é a maneira como falou, às vezes até o toque, algo está incomodando essa criança. Ah, e o cachorrinho veio brincar, mas às vezes naquele momento, o que o cachorrinho fez a incomodou. Não é um processo fácil, mas vai precisar de ajuda, né, doutora? Claro. Aí tem todo um tratamento, um cuidado a ser dispensado. E geralmente esse nível de suporte que a gente não sabe qual é do seu filho pode ir melhorando com as atividades certas, com o tratamento certo. É procurar ajuda e ter acompanhamento, né, doutora? Isso, porque sozinha é muito difícil. Você então, obrigada pela sua participação. Pode ser, sim, que a criança com autismo, ela de alguma maneira esteja agredindo, mas não tem nada a ver com psicopatia, né, doutora? Nada. Agora, é lógico, o diagnóstico de criança com autismo também não é um diagnóstico rápido, então, se você tem alguma dúvida, procure outros profissionais, né, doutora? Isso. Às vezes, uma segunda, uma terceira opinião vale, sabe? Porque não é, também, como a gente falou, não é o psicólogo vai lá e fecha um diagnóstico. Também não é assim que funciona, né, doutora? São vários profissionais e, geralmente, o psiquiatra é muito importante para isso também, né? Neurologista, muitas vezes, né, no caso do autismo, né? Isso. Perfeito. Tá? Obrigada pela participação. Tem mais uma pergunta que chegou, pode colocar a próxima. Que aí a gente vai para um ambiente que eu queria conversar também. É o Tarcísio de São Paulo. Obrigada pela participação, Tarcísio. Olha que excelente a pergunta. Como lidar com um psicopata no ambiente de trabalho ou onde nós o vemos impiedosos, né? Impedidos até de cortar totalmente o relacionamento com eles. E aí, doutora? Porque ambiente de trabalho, se você percebeu que é um psicopata, você não pode virar as costas e falar, não vou mais me relacionar com ele. Às vezes é uma pessoa do seu time, né? E aí? Sim. Bem, se der para mudar de emprego, mude. Então, se der para deixar de se relacionar, deixe mesmo. Deixe mesmo. Se não, você vai ter que ter um jogo de cintura muito bom, né? Quem é, antes até mesmo de responder essa pergunta, quem é o psicopata no ambiente de trabalho, doutora? Como ele costuma agir? Do mesmo jeito como eu estava descrevendo um relacionamento amoroso. Ele parece uma maravilha de pessoa. Para determinadas pessoas, para outras é um malvado. Ele vai escolher vítimas dentro do ambiente de trabalho? Claro, a mesma atitude que teria num relacionamento amoroso, que é poder, controle e sexo, ele vai fazer no ambiente de trabalho. A mesma coisa, porque são os três impulsos de um psicopata, né? Ou de uma psicopata. Imagina uma chefe, uma mulher assim, né? Agora, escolher uma vítima. Então, vamos supor que, assim como o nosso telespectador mandou, ele percebeu que essa pessoa, ali no ambiente de trabalho, ou na família do marido, de repente, na família da esposa, você percebeu as características e falou, essa pessoa pode ser um psicopata. Tenho que continuar trabalhando ou, de vez em quando, convivendo com ele. Ele me escolheu, você percebe uma perseguição ali. Sim. O que fazer? Tem que tentar se afastar? Sim. Tem que tentar se afastar e tem que se blindar. E se você não puder trocar de trabalho, né, você vai ter que se blindar emocionalmente. Por favor. Porque é pela emoção que a gente é pega, sempre, né? Uhum. Então, eu dou essa imagem. Imagine-se numa roupa de mergulhador, no mar cheio de tubarões, né? Você tem que entrar nesse mar, está cheio de tubarão. Como é que você lida, né? Então, você põe uma roupa de mergulhador que uma dentada de tubarão não atravessa. É uma roupa indestrutível. Imagine isso, tá? Você tem o seu capacete, você tem o seu próprio oxigênio, então você não depende de nada para sobreviver ali dentro. E você, então, lida lá dentro desse mar cheio de tubarões assim. Vai fazendo as suas coisas, mas emocionalmente o que está lá fora não te atinge, entende? Perfeito. Isso é muito importante. E também para a vítima dentro de casa. Uhum. Se você, por exemplo, está numa situação em que você não pode sair, tem filhos, depende financeiramente. Nesse momento não dá. Ou você é um filho, né, e está identificando alguma coisa, às vezes você ali está entrando para uma fase adulta, ainda mora com seus pais, está identificando alguma coisa estranha, tem que conviver.
tem que conviver, mas você precisa se blindar emocionalmente. Gente, isso é muito importante. Não demonstrar também que tá sentindo também é importante? Isso. Fingir. Você tem que aprender a fingir. E isso não é ser falso. É ser diplomático para proteção. É ter alguma inteligência ali naquele momento, né? Sabe? Senão você vai ser destruído. Então, use esse recurso, sabendo que você está usando um recurso de proteção. Agora, doutora, o psicopata, dentro de uma relação, em que ele começa, de repente, a se sentir de alguma maneira ou coagido ou com muito poder, ele pode evoluir, aquele psicopata que não mataria ou que não agrediria fisicamente, ele pode acabar evoluindo? Pode, mas também, como eu costumo dizer, ele pode matar sua vítima com as próprias mãos da vítima, ou seja, levá-la ao suicídio. Tá? Eu já atendi gente nas portas de um suicídio. Quer dizer, a situação ficou tão desesperadora para a pessoa não conseguia ver saídas e já estava pensando em se matar. Então, imagina, vamos lá, diagnósticos, doutora, depressão, como geralmente fica a pessoa vítima desse agressor? Uma ótima pergunta. Se você está sem energia para fazer coisa alguma, sabe? Parece que enfraqueceu de vez. Você não vê perspectivas. Você está deprimida. Às vezes, você pode estar já de cama, sem conseguir levantar de manhã. Não tem ânimo, não tem força, não tem nada, né? Para te tirar daquela cama. Você pode achar que você está ficando louca. Essa técnica a gente chama de dissonância cognitiva, né? A criatura vai te convencendo que você não viu o que você viu, não ouviu o que você viu, não sabe o que você sabe. Você duvida de si mesma, né? Isso é muito perigoso. E muitas vezes até tem dinheiro envolvido aí, né, doutora? Claro. Para representar uma incapacidade do outro para ficar com controle financeiro. Já ouvi falar disso também, né, doutora? Claro. É uma situação complicada. E aí eu quero finalizar com uma pergunta que eu acho importante, doutora. Eu já vi várias pessoas fazerem tratamentos psicológicos e daí quando eu converso com elas, como é que tá o tratamento? Elas sempre têm o diagnóstico do outro, o diagnóstico do marido, o diagnóstico do namorado, o diagnóstico da esposa. E aí eu falo, não, mas como é que tá o seu tratamento? Mas quando a gente fala de se relacionar com um psicopata, aí eu já acho que o psicólogo ou o psicanalista da pessoa também dá um alerta para ela se percebe que com quem ela está se relacionando pode ser um possível psicopata. Como que é isso para o psicanalista também, doutora? Para a gente poder entender. Ele pode dar um alerta para a pessoa? Olha, essa pergunta é muito importante que você acabou de me fazer. Porque se a pessoa está apaixonada a ponto de estar cega, se o psicanalista lhe diz isso, ela não vem mais para o consultório. Não vai ter nem como continuar ajudando, né? Pois é. Então, às vezes é muito melhor, dependendo do caso, não falar nada e ir levando a pessoa a se fortalecer e ela mesma perceber. Ela tem que ver que tem algo de errado, né? Isso. Entregar ferramentas para a pessoa tirar a própria conclusão, não é, doutora? Isso. Infelizmente, eu caminho para o fim. O bate-papo foi excelente. Para quem quiser aprender mais, então, vou deixar aqui mais uma vez o livro. Tem um Instagram, que é o @superasas.x. Tem o site www.superasas.com.br e o YouTube Superasas, passando aí para vocês. Doutora, quem quiser adquirir o livro? Então, para adquirir o livro, você pode encomendá-lo pela Amazon. Em qualquer Perfeito. parte Então, super fácil de do encontrar. Brasil ou fora do Brasil, você pode adquirir esse livro. Tem também em formato de e-book. Facinho também para você adquirir aí. Doutora, muito obrigada. Obrigada pelos esclarecimentos. Foi um prazer te receber aqui. Assunto tão importante, né? Tem tanta coisa ainda para falar, bastante tem no livro. Bastante e informação. também, principalmente no canal do YouTube e do Instagram, eu procuro sempre colocar vídeos de esclarecimento, principalmente
para as pessoas saberem o que fazer com elas mesmas, né? Descobrir que eu estou com uma criatura dessas na minha vida. O que eu faço, né? Excelente. Essa doutora, é a grande muito pergunta. obrigada. Volte mais vezes, viu? Prazer te receber aqui. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco. Eu te espero aqui amanhã, ao vivo, se Deus quiser. Tchau, tchau.